A bunda di um cibinho. Estamos num local inusitado, empoleirados numa torre sineira, numa terra, ela também inusitada, porque nos vai ensinar que afinal este concelho está recheado de história, está recheado que nos pode orgulhar a todos. Estamos por terras que foram de conventos, por terras que foram de ordens beneditinas, por terras com uma história incomparável. Estamos em Sesulfe, da qual também faz parte a aldeia de Valpradinhos. Convidamos-los a acompanharem-nos nesta visita guiada a uma freguesia com uma história incomparável. Até já! De facto, estamos em Sesulfe, uma das terras mais antigas do concelho de Macedo Cavaleiros. E a forma de perceber essa antiguidade é o próprio nome. E por falar no próprio nome, surge a eterna confusão entre Sesulfe, escreve-se com S no meio da palavra ou com Z. Ora, a toponímia ajuda-nos a perceber de facto qual é a forma correta. Ora bem, Sesulfe traz este nome por que motivo? Ora bem, recuando um pouco no tempo, depois da permanência de romanos por estas terras, foram sucedidos pelas chamadas invasões bárbaras, que não foram invasões nenhumas, mas sim provenientes de acordos feitos com os próprios romanos, de alanos, vândalos, suevos e visigodos. Aqueles que haveriam de permanecer por estas terras, os suevos numa fase inicial, de facto o primeiro reino na Península Ibérica, e posteriormente os visigodos. Com a chegada posterior dos árabes, já no início do século VIII, em 711, houve e há aquela história do recuo dos hispanogodos para as Astúrias. Posteriormente, deu-se o processo de reconquista e, com ele, o processo de presúrias que nesta região aconteceram a partir de final do século IX. Ora, Sesulfe é claramente uma das heranças que possuímos da presença de visigodos por estas bandas. Não quer isto dizer que tenha sido um visigodo a fundar a povoação. Não. O que quer dizer é que, posteriormente à sua saída e ao processo de reconquista, os nomes germânicos, porque eram sinónimo de nobreza, eram sinónimo das velhas estirpes, foram latinizados e adotados pela população de uma forma geral. Ora, um desses nomes era Sisulfos. Sisulfos, que na sua parte final, na sua composição final, tem o nome Wulf. Wulf, que ainda hoje em alemão Wulf ou em inglês Wolf, quer dizer lobo, que era algo muito vulgar nas terminações dos nomes germânicos. Ora, desde o século VII que temos registros da existência do nome Sisulfos, escrito com S. Todas as primeiras documentações que nos aparecem com esse nome, nos aparecem escritas com S. Como veremos à frente, quando Sesulfe nos aparece pela primeira vez mencionado num documento, aparece escrito com S. Portanto, a forma correta é S. Mas este nome Sisulfos leva-nos muito mais atrás. Porquê? Porque em toda a documentação alto-medieval, o nome Sisulfos aparece-nos apenas até ao século XI. A última referência documental que há de alguém com esse nome data do ano de 1036. Ora, isto significa que esta terra terá sido fundada por alguém de nome Sisulfos e que terá acontecido, com toda a probabilidade, em pleno século XI. Mas, de seguida, já veremos
qual é, de facto, a primeira referência documental a esta terra, que é já do século XII. Mas fica aqui explicado, e para a posteridade, que Sesulf se escreve com S. E foi a partir do século XVIII, XIX, que os eruditos portugueses começaram, pela questão da homofonia entre o som Z, a escrever inclusive portugueses com Z ou franceses com Z. A mesma coisa aconteceu com Sesulf, tal como aconteceu com outras duas terras aqui do concelho de Macedo Cavaleiros, Bouzende ou a extinta Banreses. Mas, corretamente, a forma de escrever é Sesulf com S no meio da palavra. Mas vamos já conhecer de seguida toda a história ancestral desta magnífica terra e deste magnífico território. Estamos efetivamente em terras bastante antigas. O próprio topónimo Sesulf, como já dito, demonstra-nos que este território, esta aldeia que vemos aqui atrás, terá sido fundada com toda a probabilidade por volta do século X, século XI. Mas, de facto, a primeira indicação documental que nos surge relativamente a esta aldeia antiga data de 1186, quase a finalizar o século XII. E a propósito de um escambo, ou seja, uma troca que o rei Sancho I fez com um personagem, Rodrigo Bufin, que trocava a povoação de Vimioso, oferecendo em troca a de Sernadela. E ao estabelecer os limites do território de Sernadela, porque estamos em plenas terras de Ledra medievais, menciona que os limites de Sernadela eram precisamente Sesulf. E é aí o primeiro documento onde nos aparece esta terra discriminada como Si-Zul-Fi. Ora, poucos anos após, 10 anos, em 1196, o mesmo Dom Sancho I haveria de ceder esta terra a um dos próceres bragançãos, Fernão Fernandes de Bragança, um antepassado do nosso tão macedense Nuno Martins de Chacim. E nessa altura, 1196, Dom Sancho I doa Sesulf a um braganção. Mas a história de Sesulf não parou por aqui. A história de Sesulf, em termos documentais, como é provado, supera largamente os 800 anos. Estamos a falar de uma terra muito antiga, com uma história muito recheada, como veremos de seguida. As próximas notícias que temos acerca de Sesulf provêm-nos já de meados do século XIII e através delas podemos perfeitamente perceber a importância dos bragançãos nestas terras. De facto, as informações que são obtidas não apenas em Sesulf, mas um dado que é de alguma relevância. Em todas as povoações vizinhas, Sesulf é mencionada. Em Mirandela, em Mascarenhas, em Sossens, incluindo em povoações do atual concelho como Cortiços ou Bornes. Sesulf é mencionada em vários testemunhos constantes das inquirições mandadas tirar por Dom Afonso III em 1258. E todas elas são unânimes em dizer que estas deveriam ser terras reguengas e que foram filhadas, isto é, que foram roubadas ou apropriadas indevidamente pelo Mosteiro de Castro de Avelães. Ora, o Mosteiro de Castro de Avelães, que foi fundado por volta do século XI nas imediações de Bragança, era uma ordem beneditina
segundo os costumes coloniacenses, que veio, obviamente, de França, de Cluny. O mosteiro beneditino de Castro de Avelães teve sempre a proteção dos bragançãos, como já falámos anteriormente a propósito da doação a Fernão Fernandes de Bragança. Ora, um bisneto seu, Pedro Garcia de Bragança, é mencionado como tendo provocado a expulsão dos habitantes de Mirandela, aos quais, dizem, Dom Sancho II tinha dado o povoamento destas terras. Mas o que é um facto é que a influência dos bragançãos conduziu a que esta terra fosse do mosteiro de Castro de Avelães na íntegra. Consta também que o representante do rei aqui seria alguém de nome Estevão Gago, que teria também ele próprio sido expulso daqui pelos frades de Castro de Avelães. Esta é uma ligação que permanecerá ao longo do tempo e ao longo dos séculos, e Sesulfe é indissociável da ordem beneditina de Cluny e particularmente de quem detinha o poder espiritual e terreno por estas terras, o mosteiro de Castro de Avelães, mas também, como veremos a seguir, o arcebispado de Braga. Sisulfi, ou Sancti Joanni de Sisulfi, como ficou conhecido nas Inquirições, assim como o primeiro habitante de Sesulfe documentado, de seu nome Pedro Miguéis. Mas, de facto, o que é importante para esta terra é que fazia parte do mosteiro beneditino de Castro de Avelães. Assim nos diz uma doação datada de 1285, em que o mosteiro, e como já dito, estas terras estavam incluídas no arcebispado de Braga, o mosteiro faz uma doação, precisamente, ao bispo de Braga. No entanto, não obstante essa doação, a quando das Inquirições de Dom Dinis, em 1290, e no seguimento das suas tentativas de centralização régia, é sabido que Dom Dinis era pouco favorável à concentração dos direitos sobre estas terras, quer na nobreza regional, que era a mais importante, quer também nas instituições eclesiásticas, nomeadamente o Mosteiro de Castro de Avelães e a Diocese de Braga. É assim que, em 1291, Dom Dinis emite uma sentença retirando todos os poderes ao Mosteiro de Castro de Avelães, abrindo claramente uma guerra com as instituições monásticas. No entanto, algo deverá ter acontecido, não só pelo poder dos próprios beneditinos, mas também pelo poder dos seus protetores, os bragançãos, que na altura de Dom Dinis tinham como máximo representante precisamente o seu mordomo-mor. Algo o fez reverter essa situação e em 1297 ele revoga essa sentença e acaba por devolver todos os direitos destas terras ao Mosteiro de Castro de Avelães. No entanto, em 1302, em 3 de maio de 1302, fará no próximo ano 720 anos, que é atribuído o primeiro foral a Sesulfe, o foral dionisino, através do seu procurador na região, Afonso Rodrigues. E através desse documento, os moradores passavam a ter os direitos sobre estas terras. No entanto, o Mosteiro de Castro de Avelães haveria de permanecer como o real donatário até meados do século XVI. Não obstante a atribuição do foral por Dom Dinis, cedendo todos os direitos aos moradores, como foi dito, o que é um facto é que Dom Dinis haveria de retroceder nas suas intenções e em 1319 restituiu novamente todos os direitos desta terra ao Mosteiro de Castro de Avelães. No entanto, em reinado posterior, no reinado de Dom Pedro, a pedido precisamente dos moradores de Sesulfe,
foi renovada, uma espécie de renovação da Carta de Foral, ou foram renovados os direitos por Dom Pedro aos moradores de Sesulfe. O que é um facto, e como já dito anteriormente, é que a história desta terra é indissociável da presença dos beneditinos que possuíam os casais que aqui havia e as courelas, como lhes chamavam. Isso acompanhará a história de Sesulfe até à altura em que é criada a Diocese de Miranda em 1545. Mas a vida de Sesulfe prosseguiu ao longo do século XV. A instituição do Conselho, a partir da atribuição do foral, como já falado, trouxe-nos outras realidades. Sesulfe mostrava uma vitalidade do concelho que era não muito grande, é um facto, não com muita população, mas tinha direito, por exemplo, a 2 besteiros do conto, mas também, não obstante ter pertencido, e ainda em pleno século XV, pertencer à Ordem dos Beneditinos de Castro de Avelães e, concomitantemente, à Arquidiocese de Braga, em 1476, Dom Afonso V cedeu os direitos régios, porque também os havia, e a jurisdição civil e criminal do concelho de Sesulfe a um cavaleiro fidalgo seu, Álvaro Anes de Madureira. Mas a vida prosseguia e, fruto dessa vitalidade, este templo onde estamos, dedicado a São João Batista. De facto, esta povoação nunca teve propriamente uma grande população. No primeiro recenseamento geral da população, em 1530, não ultrapassaria os 130 habitantes. Mas isso não obstou a que, a 22 de julho de 1514, cumpriram-se recentemente os 500 anos, que Dom Manuel I lhe tenha atribuído o Foral Novo. Fruto dessa vitalidade, dessa forma de vida concelhia, esta igreja, um raro exemplar no concelho de Macedo de Cavaleiros de um templo renascentista, há de ter sido construído pelo século XVI, obviamente que não com a configuração atual que conhecemos. Exemplo disso é este altar, oferecido em 1667 pelo capitão-mor Manuel Pinto Pereira. Mas esta igreja renascentista haveria de sofrer mais obras ao longo dos anos, nomeadamente no século XVIII, quando é reformulado o arco triunfal e também o retábulo-mor, algo que veremos já de seguida. Este magnífico exemplar de arquitetura religiosa, que deve ser devidamente apreciado, teve, como dito, profundas remodelações ao longo do século XVIII. Claramente, o retábulo do altar-mor em talha barroca, mas também o arco triunfal antes precisamente da entrada para o altar-mor. Este é um exemplar que nos demonstra claramente a vitalidade de uma terra que foi concelho até ao século XIX. Vale a pena uma visita, vale a pena admirar este exemplar, como dito, este raro exemplar renascentista do concelho de Macedo de Cavaleiros. A história de Sesulfe não termina em termos eclesiásticos com a passagem para a Diocese de Miranda. Estamos num dos sítios emblemáticos
da freguesia de Sesulfe, o Divino Senhor dos Milagres, onde ainda todos os anos decorre uma procissão proveniente da sede freguesia, Sesulfe, no quarto domingo de agosto. Ora, mas este é um templo recente. Muito mais antigo é o convento de Nossa Senhora das Flores. Diz a lenda, segundo o que foi escrito por Frei Agostinho de Santa Maria no seu Santuário Mariano, surgido em 1716, que naquelas histórias que envolvem mouros e cristãos e visigodos, que os cristãos terão escondido uma imagem da Senhora na saída de Sesulfe, onde se situava o convento, hoje inexistente, restam apenas umas ruínas. E, como eu dizia, diz a lenda que já nessa altura ninguém se lembrava que teria aparecido a imagem da Senhora numa época de flores, numa época primaveril. E daí o título de Nossa Senhora das Flores. Ora, nessa altura terá sido erguida, estamos a falar com toda a probabilidade do século XVII, XVI, terá sido erguida uma pequena ermida em honra de Nossa Senhora das Flores, que posteriormente foi transformada em convento, numa fase inicial pelas ordens menores e que haveria de ser transformada em 1680 por intermédio do chantre, o Dr. Jerónimo do Lago, num convento da Ordem da Terceira Penitência. Ora, esse convento ganhou tal importância em Sesulfe que os próprios bispos da Diocese de Miranda, da então Diocese de Miranda, fizeram questão de a visitar inúmeras vezes, a primeira das quais logo em 1679. Ora, esse convento haveria de ser extinto na época da extinção das ordens religiosas, já em pleno século XIX, em 1839, tendo a partir daí entrado numa degradação da qual hoje restam poucos vestígios. Mas a veneração a Nossa Senhora das Flores não terminou porque ficou gravada na história. E hoje, para lá do Orago da freguesia, São João Batista, temos o Divino Senhor dos Milagres. Capela que terá sido construída aqui não há mais de 70, 80 anos. E diz o conhecimento, diz a sabedoria popular, que terá aqui surgido por causa de uma cruz, onde dizem terá aparecido Cristo. Mas a história de Sesulfe não termina nos conventos, não termina com a presença do mosteiro de Castro de Avelães por estas terras. Sesulfe, o concelho de Sesulfe, haveria de permanecer até 1836, quando passaria para o concelho de Cortiço e posteriormente para o concelho de Macedo Cavaleiros. Sesulfe, que hoje tem apenas uma aldeia anexa, Valpradinhos, já teve mais 3. Latens, que hoje faz parte da freguesia da Amendoeira, mas também mais 2 povoações desaparecidas no concelho de Macedo Cavaleiros: Carvas e Chorense. Sesulfe prosseguiu a sua história. Sesulfe deu-nos famílias como os Pereira do Lago, relativamente à qual, nos dizia o abade Bassal, tinham a alcunha dos Latagães, provavelmente por serem provenientes de alguma outra zona. Mas, dizia-nos o abade Bassal, que Sesulfe terá tido um solar. Mencionava ele uma pedra de armas que, na altura em que ele escreveu, estamos a falar da primeira metade do século XX, que andaria, segundo as palavras dele, aos tombos pela aldeia. Mas a fidalguia permaneceu, as histórias permaneceram. Muitas figuras, os capitães mor de cavalaria, aliás, falou-se num deles que fez um dos altares da igreja,
A história de Sesulfe prossegue, hoje muito marcada por um território produtivo, um território com empreendedores e um território com uma das aldeias mais bonitas do concelho de Macedo de Cavaleiros. É para lá que vamos a seguir. Valpradinhos. Venham connosco. Estamos num paraíso dentro do paraíso que é o concelho de Macedo de Cavaleiros. Valpradinhos, uma terra inserida num concelho medieval de Sesulfe, mas com uma história muito mais recente. De facto, esta terra que é um ícone na região, mais não seja pela sua excelente produção vínica, aparece-nos documentada muito tarde. Só no século XVII nos aparece pela primeira vez uma referência à existência de uma povoação neste local considerada como quinta. É um facto que nessa altura não tinha muitos habitantes, mas em meados do século XVIII já tinha atingido algum crescimento, sendo apontadas nas memórias paroquiais de 1758 como a aldeia de Valpradinhos, dependente de Sesulfe e já com 100 habitantes. Mas a história desta terra cruza-se inevitavelmente com uma figura emblemática, Manuel Pinto de Azevedo. Uma figura importantíssima para esta terra, mas também para o concelho de Macedo de Cavaleiros e para a atual cidade de Macedo de Cavaleiros. Para lá da já mencionada exploração vínica, estas são terras associadas também claramente à caça. Afinal, estamos num concelho que é a capital da caça. E foi por esse mesmo motivo que o industrial portuense, Manuel Pinto de Azevedo, industrial ligado aos têxteis e aos fios, mas também ligado à comunicação social, que ele acabou por ser o detentor do 1º de janeiro, vindo a estas terras precisamente para a atividade cinegética, a caça, acabou por apaixonar-se por estas terras e por aqui permaneceu. Corria o ano de 1913. Hoje, este esplendor a que assistimos no meio da natureza, num sítio, como dito anteriormente, um paraíso no meio do paraíso. Esta não é propriamente uma terra com uma grande história, com uma ancestral história, mas é um local único, num concelho que em si também é único e nesta freguesia que, como vimos ao longo deste programa, também é única. As imagens sobre esta maravilhosa aldeia falarão por si e explicarão o porquê de lhe ter chamado paraíso.
Estamos, de facto, em terras ancestrais. Terras que carregam no próprio nome, particularmente Sesulf, uma antiguidade que supera claramente o século XII. Terras com personalidades, terras com empreendedores. O maior de todos, já falado, Manuel Pinto de Azevedo, que nos deixou a sua marca nesta magnífica aldeia, mas também na conhecidíssima estalagem do Caçador, em Macedo Cavaleiros, na qual tem o largo com o seu nome. Mas o empreendedorismo destas terras e a dinâmica destas terras não terminou, nem terminará com a figura emblemática de Manuel Pinto de Azevedo e dos seus descendentes que mantêm esta beleza ímpar. Outros empreendedores há que dão luz, que dão vigor a esta terra. Vamos falar um pouco deles já de seguida, com a gratidão de quem gosta das suas terras. 450 hectares de encanto, vinhedo a perder de vista, numa combinação perfeita, na qual se destacam os vinhos, mas onde cabem também o azeite e a cortiça. Desde 1913, pela mão do incomparável empreendedor Manuel Pinto de Azevedo, o Casal de Valpradinhos é símbolo de produção de vinhos superiores de classe mundial. Uma história de sucesso, uma história de gerações. Hoje, sob a responsabilidade de Maria Antónia Pinto de Azevedo Mascarenhas, bisneta do fundador, o Casal de Valpradinhos olha para o futuro com o mesmo espírito empreendedor do seu criador. Aqui mora a excelência. Por terras de São João Batista, mas também da Nossa Senhora do Rosário, que teve até ao século passado, pelo menos, uma capela no meio da aldeia de Sesulf, e ainda por terras de Nossa Senhora das Flores, o convento extinto. Por terras também de outros títulos de Nossa Senhora, como Nossa Senhora do Pilar. Estamos na antiga capela em Valpradinhos. Capela que até, pelo menos ao século XVIII, era a capela do Espírito Santo. Terras fantásticas estas. Este é o quinto Abonda Di um Civinho. Desta vez, Sesulf e Valpradinhos. Esperamos por si no próximo.